Sejam bem-vindos ao meu canal de palestras espíritas. Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos. Esse tem por título Síndrome da Adolescência Precoce, um tema muito importante para os dias atuais. Agradeço a Deus pela valiosa oportunidade e peço a vocês que me ajudem a divulgar os meus vídeos, se inscrevam em meu canal também. Mas vamos lá, síndrome da adolescência precoce. Namorar, ficar, pedir para sair com a galera, tudo está programado para depois de uma certa idade. Por exemplo, 14 anos, imagina-se. Mas crianças ainda bem pequenas, a partir de 8 anos, já estão assustando os adultos com atitudes que deveriam ser de adolescentes, com mais de 15 anos. Sempre existe quem aplauda e ache bonito que as crianças cresçam rápido. Afinal, nós estamos no terceiro milênio, estamos na era extraordinária da informática, das redes sociais. Contudo, tudo aquilo que é precoce, que acontece antes do tempo, faz mal, muito mal. Faz mal para os adultos e faz mal para as crianças também. É que elas, as crianças, começam a atropelar o seu compasso de amadurecimento natural, ao qual já se deu até um nome, que é exatamente o título desse nosso vídeo, Síndrome da Adolescência Precoce. É síndrome porque não é uma adolescência de fato. Estamos pulando degraus e não podemos pular degraus em nossa ascensão como espíritos. Até em torno dos 11 anos de idade, as crianças não têm a devida estrutura psíquica para processar emoções que surgem em situações complexas, vividas pelos maiores. Um beijo sensual, uma tragada no cigarro ou na lamentável drogadição, um gole de bebida alcoólica, ricocheteia no corpo e não encontra lugar no corpo ainda informação para se encaixar. Não dá prazer, só faz com que as crianças se achem importantes. Afinal, estão com os adultos. E as crianças gostam de estar com os adultos, sim, mas as crianças precisam conviver com outras crianças. E nós, os adultos, observando a convivência, quando as crianças estão com outras crianças, elas são mais felizes, são mais soltas. Agora, quando estão no meio de adultos, a gente percebe que elas ficam tanto quanto enrijecidas, porque é natural. Então, nada disso dá prazer. E sem prazer no que fazem, sem dar conta do que estão sentindo, acabam desgastados e sobrecarregados. Abre-se caminho para a depressão, para a agressividade. Tentando ser o que não podem, correm o risco de ficar sem lugar nenhum. É por isso que a atitude dos pais se faz muito importante. Dos 6 aos 11 anos, claro que não é uma data específica, mas é dentro desse espaço de anos, dos 6 aos 11 anos, é a fase em que a criançada tem tudo para ser tranquila, não ser rebelde, teoricamente falando. Esta é a hora de copiar os pais, de se pentear, de se vestir, de andar e falar como os pais, que sempre são exemplos para os filhos. É a fase em que os meninos ficam próximos do pai e as meninas procuram copiar aquilo que as mães estão fazendo. Mas o pai e a mãe não devem se esquecer de que está tratando com uma criança. Isso contribui para que se definam como masculino e feminino. Cabe aos pais auxiliar os seus filhos nesta fase tão importante. Sua tarefa é assumir o lugar de importância máxima para seus imitadores e admiradores. Devem falar de si, das suas atividades, o que fazem, o que sentem.
ensinar a sentir. E, naturalmente, os pais devem dar limites. Pode ser referência para uma criança, para quem cuida dela. E só quem coloca limites realmente pode dizer que cuida. Não podemos deixar a criança solta, livre, liberta de compromissos. Compromissos que cabem, naturalmente, a uma criança. É assim que se mostra aos pequenos o valor real do mundo. O valor de quem merece ser cuidado e que tem um duro trabalho de amadurecimento para realizar em seu tempo certo. Sem essa posição, sem essa ajuda, as crianças ficam à mercê de comportamentos ilusórios e com a falsa impressão de que só serão bons se forem como os grandes, mesmo que esses apenas pareçam grandes. Vão se sentir inferiores e fazer tudo para parecer crescidos, a fim de acompanhar os demais. Por isso, o cuidado muito grande que os pais devem ter para com as crianças, para que elas sejam crianças na época correspondente a isso, e que se tornem adolescentes na época correspondente também. Tudo tem seu tempo. Nós, no planeta Terra, que é um planeta de expiações e provas, temos observado que esse período vem diminuindo, mas faz parte do próprio progresso, do próprio adiantamento espiritual do planeta. Mas a criança ainda precisa ser tratada como criança, porque se assim não ocorrer, poderão ficar ousadas ou poderão ficar com aquela impressão amarga de que estão perdendo todo o seu tempo, que a juventude está lhes escorrendo através dos dedos, enquanto os outros estão, sim, tirando tudo aquilo que a vida pode lhes dar. Por isso que a tarefa da educação começa no berço e não mais tarde. A criança e o adolescente, embora possam parecer ingênuos, puros, quase nunca o são, porque trazem experiências, nem sempre positivas, de existências anteriores. E nesse momento, recebendo todo o carinho, toda a atenção, importante isso. As crianças precisam de atenção dos adultos. Elas querem atenção, querem mostrar o que estão fazendo, querem mostrar o seu progresso. E se nós não estamos dispostos a dar atenção, elas vão perder o estímulo de criar, de evoluir. Em razão de não serem espíritos que estão começando a sua vida, mas de espíritos já com vivências anteriores, é indispensável a educação no seu sentido mais amplo e profundo, a fim de que adquiram valores verdadeiros, reais, superando as dificuldades. Para esse nobre objetivo são indispensáveis o amor, o conhecimento, a disciplina. Sendo assim, serão gravados nessas almas, que estão reescrevendo a própria história, as lições que vão acompanhá-las para todo o sempre, mas principalmente na presente reencarnação. Esse tema, amigos e amigas, de adolescência precoce, ele é deveras importante, principalmente pelos tempos que vivemos atualmente, onde nós temos a nossa vida invadida pela internet, pelas redes sociais, onde vemos crianças ainda com responsabilidades de se tornarem chamados influenciadores digitais. Isso precisa ser visto com muito cuidado. Isso envolve uma série de situações, mas envolve algo que nós, espíritos ainda imperfeitos, nem sempre sabemos lidar, que é o dinheiro. Vendo a possibilidade de ganhar dinheiro com uma criança que se apresenta nas redes sociais, muitas vezes os responsáveis pela criança se esquecem de que se trata de uma criança e que precisa receber a atenção de uma criança também, tudo no seu tempo devido.
É muito bonito nós vermos as mães cuidarem bem das suas filhas, mas muitas vezes meninas de 5, 7, 8 anos já têm uma aparência apenas, claro, de uma moça, o que não deveria acontecer, porque está ocorrendo o quê? Está se adiantando algo que não deveria ser adiantado. Tudo deve ocorrer dentro do tempo correto. O mesmo acontece com os meninos também, que acabam, em virtude de amizades, daqueles com quem eles convivem, acabam também parecendo ter muito mais idade do que o têm. Mas internamente, vamos usar esse termo internamente, o corpo ainda não amadureceu e nem o espírito ainda está de posse total do seu conhecimento, das suas referências de reencarnações anteriores. Por isso, para encerrarmos o vídeo, estudemos, analisemos esse tema para que não tenhamos adolescentes precoces que irão mais para frente ao se tornarem adultos em desequilíbrio, porque na época em que deveriam aprender determinada coisa, não aprenderam, pularam aquela etapa, e aquilo vai certamente fazer tempo. Por isso que eu sugiro, peço a vocês, meus amigos e amigas, que estudem com mais profundidade o assunto, porque o assunto merece isso. Porque nós temos uma infinidade de jovenzinhos, crianças, todos os dias aparecendo nas redes sociais e que precisam ser tratadas como crianças e não como adultos, porque não são ainda adultos. Pensemos nisso, reflitamos sobre esse assunto. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.